Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, com o coração angustiado, venho-vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhes serenavam um pouco o coração, não enchiam seus estômagos. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser que não tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Mas se peço, eu também dou muito. Convido a todos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, praticai a caridade, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos. Eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. Pessoal, essa mensagem aqui é um dos remédios para a doença da qual nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos, de alguma forma, repetir um pouco do que nós falamos 2 semanas atrás, porque algumas pessoas nos procuraram e pediram que fosse repetido. E vamos aprofundar, ou seja, continuar um pouco o mesmo assunto, que é a depressão. Porque nesse momento nós sabemos, muitos de nós estamos precisando e muitos irmãos nossos estão passando por isso. Então, algumas pessoas se interessaram que esse tema fosse repetido. E esse apelo aqui da caridade é exatamente um dos remédios que nós vamos estudar hoje. Bom, nós vimos naquele dia, quem não estava, nós vamos dar só uma repassadinha, quem estava, espero que esteja lembrando tudo, porque eu não estou lembrando, mas sei que muitos estão. A gente sabe que a depressão ela pode chegar pelo meio físico, pelo meio psicológico ou pelo espiritual. Mas se vier pelo meio físico, ela atinge o psicológico e o espiritual. E se vier pelo espiritual, ela atinge o psicológico e o físico. Então, ela pode nos atingir de todas as maneiras, como a gente brinca. Ela pode entrar pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelos pés, por todos os lados. E ninguém de nós está imune a ela. Porque o nosso corpo tem uma grande e engenhosa capacidade de se defender de alguns vírus, de bactérias. Ele tem capacidade de cura. Se a gente quebrar um osso, ele é capaz de reconstituir. Ele é capaz de sarar uma ferida, ele é capaz de nos defender de vários vírus. Mas nós não temos no corpo nenhuma defesa contra a depressão. Nós só temos defesa contra a depressão aqui e aqui, fisicamente falando. E a ajuda das outras pessoas.
a nossa consciência, o reconhecimento, a humildade de buscar ajuda e, primeiro, parar de julgar quem tem ou quem já teve, porque a gente sabe que todos nós estamos sujeitos e às vezes a gente não entende, acha que é moleza, acha que é preguiça, acha que a gente está sendo enganado pela outra pessoa que está se aproveitando. Mas, como dizem os nossos mestres, é melhor a gente correr o risco de ajudar 10 pessoas que não estão precisando do que correr o risco de deixar de ajudar uma que esteja precisando. Então, vamos deixar de fora o julgamento, o mau olhar diante da situação e vamos encarar a coisa com seriedade. Com seriedade, fé e esperança. Se a gente olhar pelo lado espiritual, nós sabemos. Pode ser uma recordação de uma outra encarnação, pode ser uma obsessão pelos nossos pensamentos, pela nossa energia que a gente atrai, um irmão menos esclarecido que pode fazer uma mudança no nosso campo vibratório. Na realidade, nós sabemos que isso aí é uma luta muito séria. A Casa Espírita assume essa luta, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Testemunha de Jeová, a Igreja Messiânica, qualquer instituição religiosa, de todo jeito trabalha em busca dessa cura. Só que nós sabemos que muitas vezes precisamos também do lado físico, né? Precisamos do médico, precisamos do psicólogo, então nós precisamos pedir ajuda. Não dá para ficar só esperando as coisas piorarem, nem deixar as coisas piorarem para o nosso irmão, que está perto de nós. No físico, os hormônios contam muito os hormônios, né? Nós sabemos que se nós tivermos um tipo de hormônio desequilibrado, ele pode desequilibrar muitos outros e desequilibrar a nossa cabeça. Quando a gente desequilibra a cabeça, a gente já começa a achar tudo difícil. A partir do momento que nós achamos tudo difícil, a gente começa a ter pensamentos negativos. E os pensamentos negativos só pioram a nossa situação. O problema da depressão é tão sério que tudo pode fazer piorar. Se eu estou com dor de ouvido e eu penso, nossa, parece que eu não vou sarar dessa dor, eu já posso estar chamando a depressão ou agravando. É um pensamento desse tamanhozinho negativo, já pode piorar a situação. Se eu estou com crise de labirintite e não estou vendo as coisas direito, tá tudo assim meio, parece que eu desci do navio agorinha, eu começo a pensar assim, tá tudo ruim, a vida tá toda ruim. Na hora que eu penso isso, a coisa piora. Se eu estou com gases, olha só, essa parece piada. Gases podem atrair uma crise de depressão ou piorar a situação. Porque eles vão se acumulando de tal maneira que eles pressionam a caixa torácica e a gente vai sentindo um aperto no peito. E quando a gente sente um aperto no peito, a gente diz logo assim, eu estou achando que vai acontecer alguma coisa ruim. Nossa, vai acontecer um acidente com fulano. Porque a gente junta a coisa física com a coisa psicológica. É aí que está o perigo do negócio. Então, quando eu começo a achar que vai acontecer coisa ruim comigo ou com fulano, ou com o mundo, ou com as autoridades, seja o que for, eu já pioro. Exatamente. Então, é por isso que o nosso mestre mandou dizer assim, orai e vigiai. Porque nós precisamos vigiar nossos pensamentos. E outro disse assim, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se observar para notar quando é que nós estamos mudando de frequência, que os nossos pensamentos estão mudando, que o nosso físico está mudando, que as nossas reações estão mudando. Porque tem alguma coisa diferente. Não, eu não era assim, eu estou achando tudo ruim, eu estou achando as pessoas enjoadas, antipáticas, meu trabalho está horrível. Tem alguma coisa diferente em mim. Então, eu preciso de ajuda. E aí é que vai a força de vontade. Algumas doenças podem causar depressão. Algumas doenças infecto-contagiosas, porque elas desequilibram o nosso sistema todinho. Porque o nosso sistema imunológico vai trabalhar para nos defender delas e deixa de alimentar alguma outra parte do corpo. Então, a outra parte fica fraca. E uma dessas fraquezas pode desnutrir o nosso cérebro. E aí a gente já começa a cair no poço.
a ansiedade é uma das mães da depressão, nós sabemos, né? Porque a gente sobrecarrega o nosso corpo, a nossa mente, as glândulas, e aí uma hora elas pedem socorro e param de funcionar do jeito que estavam indo, elas começam a trabalhar lentamente, e quando elas trabalham lentamente, a gente não quer mais fazer nada, a gente fica com preguiça de tudo. E quando ficamos com preguiça, nós começamos a baixar a nossa autoestima. E ficamos pensando que os outros estão lendo a nossa cabeça e estão pensando assim, nossa, mas fulano é preguiçoso. Aí talvez os outros realmente estejam pensando isso. Mas eu não posso pensar. Eu tenho que me entender. Eu tenho que buscar saber o que está acontecendo. Porque aí eu fico, nossa, não dei conta disso, não dei conta daquilo. Meu Deus do céu, o dia acabou, a semana acabou. Ai, eu não valho nada, eu não estou mais prestando para nada. E aí a coisa só piora. Eu só agravo a situação. A desnutrição é muito séria, nós falamos naquele dia, né? Nós, às vezes, ficamos desnutridos e não sabemos. Algumas vitaminas vão faltando, alguns sais minerais, e por isso há um desequilíbrio no nosso corpo. E a gente começa a ficar desanimado. E o desânimo faz a gente pensar negativo, e o pensamento negativo atrai obsessores e atrai a depressão. Às vezes, a gente está desidratado e não sabe. A desidratação também afeta o nosso cérebro, e muito. Quando a gente ouve falar de alguém que vai no deserto e tem miragens e vê coisas que não existem, porque está sob um calor muito grande e está passando muita sede, é porque o cérebro está desidratado. Quando nós tomamos umas e no outro dia a gente está no fundo do poço, é porque o coitado do nosso fígado teve que trabalhar tanto para nos defender do álcool, que ele puxou o líquido do cérebro para usar, e o nosso cérebro desidratou. Cérebro desidratado pode ficar hiperagitado ou pode ficar lá embaixo. Nós não sabemos, cada corpo tem uma reação. Aí, quando nós estamos muito agitados, nós também desgastamos muito a outra parte do corpo. E aí, daí a pouco, vem aquele baixo astral. Nós sabemos que álcool e outras substâncias provocam a euforia no momento e no dia seguinte deixam as pessoas muito piores do que estavam. Muito mais para baixo, porque não resolvemos o problema e ainda arrumamos outros. Com certeza ofendemos alguém, demos trabalho para alguém, a vergonha está aqui, a consciência pesada está aqui, o nosso corpo está mais abatido porque o nosso fígado não está dando conta de trabalhar e estamos desidratados. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas que parecem simples. Falamos da respiração, que às vezes a gente vai encurtando por causa da ansiedade, e chega um ponto que falta oxigênio em outras partes do corpo, porque a gente não respira profundamente, não faz o exercício com a barriga. O exercício com a barriga é necessário também por causa do nervo vago, que é um nervo que desce da minha cabeça, passa por aqui, e ele precisa desse exercício para diminuir a quantidade de ansiedade do meu corpo. Então, se eu fico só na respiração curta, esse nervo não dá conta de fazer o trabalho dele direito. Por isso, a gente precisa parar e respirar fundo no decorrer do dia várias vezes. Em vez de estar pensando besteira, em vez de estar vendo besteira, vamos respirar. Recebi ontem o aviso de uma pessoa que viajou para o interior para passear e me disse assim: Edi, eu tive uma crise de ansiedade antes de viajar. Foi tão forte que o meu marido queria me levar para o hospital. Mas eu me lembrei de fazer exercício de respiração. Sentei, fiz e pus uma meditação para eu ouvir. E foi mudando tanto que eu consegui vir passear. E agora estou mandando fotos do passeio. Isso é o que a gente vai vendo no dia a dia. Mas a gente vê nos livros, a gente vê os médicos avisarem. Porque todo mundo sabe disso. Só que falta a gente praticar, né? A postura, falando sobre a postura também, né? Porque o nosso cérebro, a gente vai falar abaixo essa parte que é para o nosso cérebro não escutar.
nós conseguimos enganar o nosso cérebro. Isso, primeiro, é uma prova de que nós somos espíritos. Porque se existe uma coisa mais pensante do que o nosso cérebro, que consegue enganar o nosso cérebro, claro que é a gente espiritualmente falando. Então, como foi que foi descoberta a homeopatia lá em 1700 e tanto? Alguém percebeu que enganava o corpo. Então, a homeopatia é baseada no seguinte: dá um remédio que provoca no meu corpo sintomas parecidos com o da doença tal, e o meu corpo entende que está doente e ele começa a criar toda a defesa, ele vai lutar contra aquilo. Então a gente consegue enganar o cérebro. E quando eu fico assim, andando assim, de cabeça só para baixo, o meu cérebro entende que eu estou muito cansado e eu preciso me deitar. Aí eu só tenho vontade de deitar. Eu só quero escorar. Eu perco a vontade de ficar assim. O cérebro para de avisar. Tá na hora de produzir adrenalina, tá na hora de produzir endorfina. Não, nós já vamos dormir, então não precisa mais fazer muita coisa, não. Então, só de erguer assim, a gente já começa a mandar novos comandos para o cérebro. Aí eu lembro que nós falamos que é muito mais perigoso quando a gente fica além de encurvar a coluna, olhando o que não devemos no celular, porque essa postura aqui já atrapalha a oxigenação do meu cérebro, já manda o aviso de que eu já quero me deitar e eu ainda estou vendo um monte de coisa ruim no celular. Que é o que os médicos estão descobrindo agora, que quando eu vejo um monte de coisas boas e fico me sentindo muito infeliz, porque fulano está passeando, cicrana fez lipo, a outra fez não sei o quê, e o outro passou no concurso mais chique do mundo, o outro comprou o carro mais chique do mundo, eu desenvolvo uma coisinha terrível chamada inveja, da qual a Bíblia já nos avisa desde o livro do Gênesis, quando Caim e Abel tiveram aquele problema. E Jesus nos conta da parábola do filho pródigo, quando um sentiu inveja do outro que estava voltando e não conseguiu recebê-lo bem. A inveja é um perigo, e nessa hora em que nós desenvolvemos a inveja, nessa posição aqui, nós desequilibramos a ocitocina, que é um hormônio muito delicado e essencial para o prazer da vida, para o prazer físico. É o hormônio que é conhecido como o hormônio do amor. Ele também age na parte sexual, ele também age na parte da procriação, quando vem o parto e a amamentação. E ele é tão sério que os outros animais mamíferos, quando estão com a ocitocina descontrolada após o parto, ouviram uma fera, e o cachorro morde até o próprio dono, a cachorra morde até o próprio dono, ou ela vai e come algum filhote, quando a ocitocina está muito desequilibrada. Em nós, seres humanos, a ocitocina desequilibrada pode provocar uma depressão tão terrível que a gente tem vontade de destruir o outro ou destruir a nós mesmos. Quantas mães abandonam os filhos ou até jogam na lata de lixo ou fazem alguma coisa parecida, igual ela falou? Então, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos alimentar esse desequilíbrio. É na nossa mente e nas nossas atitudes. Nós não podemos encher o mundo de notícias ruins e de exibimento de notícias até falsas, porque às vezes a gente está lá embaixo e a gente finge que está bem para exibir uma coisa bonita que a gente tem para exibir. A gente não sabe que pode estar alimentando isso no outro. Ou a gente fica vendo isso no outro, imaginando coisas ruins. Então, isso é um trabalho nosso, da nossa mente, das nossas atitudes, do nosso esforço. Bom. Quando nós não temos facilidade de consumir remédio de psiquiatra quando nós precisamos,
nós precisamos ir para os médicos alternativos. Aqui em Goiânia, eu não sei se ainda tem hospital de medicina alternativa. Eu sei que antes da pandemia tinha. Então, lá eles tratam com homeopatia, com fitoterapia, com acupuntura, com massagem, e é pelo SUS. Não sei como é que está funcionando agora. Depois, se alguém puder pesquisar, né? A respiração, já falamos. O exercício físico. Nós sabemos que exercício físico faz a gente produzir os hormônios do bem-estar. E faz a gente criar mais disposição. Mesmo que na hora a gente fique mais cansado, depois a gente cria mais disposição. Porque todo o nosso corpo entende que nós queremos viver. Nós estamos mais uma vez mandando um impulso para o cérebro. Nós precisamos viver e nós precisamos trabalhar. Então ele começa a acordar. Os mantras. Vamos contar uma historinha sobre os mantras. Não sei se todo mundo conhece a história daquela grande cantora de rock, Tina Turner, que todo mundo pensava que estava sempre no auge, que era uma estrela brilhando no mundo inteiro, as músicas dela divulgadas. Naquele tempo não tinha ainda essa internet de hoje, no tempo que a história conta, mas eram clipes e mais clipes nas TVs, shows e mais shows, e ela estava em profundo sofrimento. Porque ela tinha um marido simplesmente, com todo o respeito da palavra, pirado, né? E ele batia muito nela. Às vezes ela entrava no palco com a boca sangrando e costelas quebradas. Teve vez que ele foi arrancá-la do leito de um hospital, que ela estava com tuberculose. E pelos cabelos, você vai cantar sim. Às vezes ela cantava gritando, todo mundo conhece a voz dela com aquele grito. Ela cantava muito alto gritando, porque ele exigia, ela disse que às vezes cantava de dor, gritava de dor, de desespero, de angústia. Quando ela conseguiu fugir dele, com muita luta, se escondendo atrás de latas de lixo, depois foi morar de favor na casa de amigos, trabalhou de faxineira para ganhar prato de comida, enquanto as músicas dela bombavam. E ele enchia o bolso de dinheiro, com lucro de tudo, e depois ele ainda deu um jeito de piorar a situação, porque ele era um doente mental. Ela começou a se reequilibrar para buscar o recomeço com os mantras que alguém lhe ensinou. Então, o que são os mantras? São palavras positivas, repetidas, repetidas. Ou música que nos traz alívio, que nos traz calma, repetido, repetido. Por que a repetição? Porque o nosso cérebro entende que aquilo que vem repetidas vezes é como se trouxesse a nossa rotina de volta. Trouxesse o equilíbrio de volta. Por isso que uma criança quer que a gente leia a mesma história não sei quantas vezes, cante a mesma música do mesmo jeito não sei quantas vezes, porque aquilo dá paz para ela, é a certeza de que tudo está no lugar. E hoje nós sofremos muito com mudanças e mais mudanças, e tudo que ontem era bom hoje não é mais, o que era moderno ontem hoje não é mais, e o que era novidade hoje não é mais, e o estudo que era suficiente ontem hoje não é mais. Essas mudanças vão nos sobrecarregando de incerteza, de insegurança e de ansiedade. Então, nós precisamos ter momentos de repetição na nossa vida. Mesmo que a gente tenha que sair da rotina de vez em quando, nós precisamos voltar e ter o ritual da repetição. Ou numa música, ou numa frase, ou numa coisa. O Haroldo Dutra, numa palestra, uma vez, eu ouvi ele falando que se nós pegarmos as palavras de Jesus, os ensinamentos mais importantes, e traduzirmos para o aramaico, que era a língua pátria originária dele, a gente vai encontrar ritmo e rima nas palavras. É como se ele estivesse falando uma poesia. Então, aqueles ensinamentos, ele sabia que daquela forma iam entrar melhor na nossa cabeça e a gente ia aprender melhor. E eles iam trazer a sensação de que eram mantras. E aquela repetição iria nos facilitar o aprendizado, ia nos trazer a paz. Foi tudo que ele mais nos desejou. Paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E hoje,
todos nós sabemos, não tem dinheiro nenhum no mundo que compre a paz e que nos dê a paz. A gente não troca muitas vezes um palacete por momentos de agonia. A gente diz assim, não, eu entrego o palacete, mas eu quero a minha paz. Foi o que a Tina Turner fez. Ela abriu mão de todos os bens na época e disse, eu quero só paz. Eu não quero mais que ele me persiga, eu quero recomeçar do zero. E foi aí que ela foi recomeçando, e com a ajuda dos amigos. É por isso que a gente não pode deixar de ter amigos. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, na esquina, no trabalho, em qualquer lugar. Porque é com os amigos que a gente consegue. E nós precisamos ser nossos amigos, porque se nós não formos, a coisa fica feia. O artesanato é importante, porque o artesanato é um tipo de meditação. A gente fazer a coisa lenta, pensando naquilo, não é uma coisa que vai perturbar a minha cabeça, não é cálculo, não é nada que vai puxar do meu sistema cognitivo, é repetido de uma maneira agradável. Devemos olhar mais para o horizonte. A distância, olhar o pôr do sol, o nascer do sol, as estrelas, a lua. Porque um nervo óptico nosso precisa ser alongado para trazer paz para o nosso cérebro. Quando nós olhamos só de perto, muitas vezes nós encurtamos esse nervo e a musculatura. Aí, eles não trabalhando bem, quem vai ter que suprir esse trabalho? O nosso cérebro. Aí nós vamos sobrecarregar o cérebro. Nós vamos cansar sem saber do quê. Então, se a gente precisa de óculos, vamos usar óculos. Se não precisamos, pensamos que não precisamos, mas estamos fazendo careta para ler, estamos fazendo assim para ler, vamos despreocupar da imagem, vamos usar óculos e vamos olhar o horizonte. Vamos distanciar, olhar de longe, olhar as plantas, as árvores, tudo. Se a gente pegar aquela frase de Jesus que diz assim, olhai os lírios do campo, a gente não precisa nem da continuidade dela, que diz assim, eles não tecem nem fiam, etc. A gente basta pegar, olhar os lírios do campo. A gente já sabe que é uma terapia. Toda vez que eu vou olhar uma planta, uma flor, eu mudo a sintonia da minha cabeça. Eu mudo a sintonia espiritual, a sintonia emocional. Eu começo a observar uma obra de Deus e eu começo a agradecer. A beleza da natureza, ela nos acalma. Exatamente. Um gesto de um animal lá longe, uma ave batendo as asas. Hoje a gente tem arara por aí. E às vezes a gente não tem tempo de admirar e nem de agradecer. E só o fato de admirar e agradecer já muda. Às vezes a gente se cura, a gente evita uma depressão que ia nos pegar. Falta quantos, querida? 15. A conversa é necessária porque nós somos seres sociais. Nós não conseguimos viver sozinhos. A gente morre de solidão. Solidão mata. A gente precisa conversar. Uma vez, eu não lembro onde que nós já falamos sobre isso, quando teve a guerra do Camboja, na década de 70. Eu não sei o nome, como que pronuncia o nome da moça, mas escrito é Palinuon. Ela fez um trabalho incrível. Quando terminou a guerra, muitas mulheres estavam com depressão. E ela pensava assim, ela foi uma sobrevivente da guerra. Foram horrores que eles passaram. E ela pensava assim, gente, essas mulheres, elas venceram uma guerra, sobreviveram àqueles horrores e agora estão morrendo de depressão. Alguém precisa fazer alguma coisa. E abriu um espacinho na casa dela para receber as mulheres que estavam deprimidas. Essas mulheres chegavam lá sujas, com os cabelos sem pentear, totalmente abandonadas de si mesmas. E ela pegava, dava banho, penteava os cabelos, começava a conversar com elas, deixava que elas contassem as suas histórias. E as mulheres iam se curando. E a partir daí, essas iam curando as outras que chegavam. E quando a reportagem chegou lá para perguntar, uai, como é que você está curando tanta mulher? Você não é médica, não é psicóloga? Quais são os seus instrumentos? Qual é o seu material? Ela apresentava uma toalha, um sabonete e um pente. Uma toalha, um sabonete e um pente que estavam encharcados de amor.
de paciência, de compreensão, de ouvido e de conversa. Era isso que estava curando as mulheres. Lá no Zimbábue, que é um país da África muito sofrido, muito pobre financeiramente falando, um psiquiatra que não conseguiu socorrer uma jovem que se suicidou porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus para chegar até lá. Ele disse, não tem lógica, eu preciso fazer alguma coisa. E ele recrutou avós que estavam aposentadas nas suas casas e instruiu-as a ouvir as pessoas e distribuiu-as nas praças da cidade. E algum tempo depois, o resultado foi tão bom, as pessoas tanto se curaram, que no balanço que foi feito, as mulheres estavam curando mais gente que os médicos, porque ouviam. Todo mundo sabe como começou o CVV? CVV começou lá na década de 40 ou 50, parece, com um padre da igreja anglicana em Londres, que foi fazer uma oração no enterro de uma jovem, uma menina adolescente. Ela tinha se suicidado e tinha deixado uma carta. A carta dizia assim, eu vou morrer porque eu adquiri uma doença horrível. Eu não tenho condições de conviver com ela. E eu não tenho para quem contar. Eu não posso conversar com ninguém a respeito dessa doença. A doença é que eu estou sangrando pelas minhas entranhas. Era a menstruação. A partir daí, esse padre disse, amanhã eu quero publicar no jornal que a minha igreja está aberta a todas as pessoas que quiserem conversar sobre qualquer assunto. No dia seguinte, a igreja dele estava cheia. Alguns dias depois, um homem tinha atravessado o continente de avião para conversar com ele. E alguns dias depois a mais, ele descobriu que não precisava que fosse ele a pessoa a conversar com os outros. Porque tinha uma mulher muito ansiosa na fila, esperando. Quando chegou a vez dela, ela disse, não precisa mais, eu já vou embora. Eu já me curei da minha dor. E ele disse, como? Ela disse, eu conversei com a senhora que estava do meu lado e eu me aliviei. Aí ele descobriu que qualquer pessoa poderia fazer esse trabalho. Por isso existe o CVV até hoje. Pessoas são preparadas e treinadas para nos ouvirem. Isso é relacionamento humano, isso é relacionamento de doação, isso é coração, isso é amai-vos uns aos outros. Eu não sei se aqui em Goiânia ainda está tendo o posto do CVV, mas quando eu conheci, era uma instituição muito séria. Muito séria, eu já trabalhei lá e eu tive a oportunidade de ver a seriedade. Não sei hoje como é que está, mas espero em Deus que ainda seja do mesmo jeito. Bom, cantar. Vamos cantar. Não precisa ser bonito igual o Valdemar, pode ser no tanque, pode ser na pia, pode ser em qualquer lugar, no banheiro. Porque quando eu canto, fisicamente, eu exercito o meu nervo vago. Eu faço assim, ó. Ave Maria. Eu fiz uma respiração profunda, exercitei o meu nervo vago, oxigenei melhor o meu cérebro e, claro, tem que ser uma música boa, que me ensine coisas boas, porque a música tem uma capacidade de penetração muito grande no nosso cérebro, porque ela tem ritmo e rima. A gente aprende sem perceber. Quando a gente vê, está cantando que não deve, e isso contamina toda uma sociedade. Não tem nada mais fácil de dominar a mente de alguém do que uma música. Automaticamente a gente vai sendo levado. Então, vamos aproveitar. A ajuda desinteressada, que é a caridade, da qual o nosso evangelho nos falou aqui no início, é a grande cura para a depressão. A cura psicológica, a cura espiritual. Quando eu ajudo alguém sem esperar nada em troca, sem querer aparecer, sem querer que alguém veja, sem querer que essa pessoa depois seja muito gentil comigo, sem nada, só por ver essa pessoa feliz, eu regulo os níveis de ocitocina, aquele hormônio delicado que eu preciso regular. E eu começo a me sentir útil à humanidade. E eu começo a ter a minha autoestima melhorada. Então, eu começo a me curar.
eu preciso praticar a caridade na íntegra. Mesmo que seja uma coisinha desse tamanho, se for de coração e for sem segundas intenções, é uma verdadeira caridade. O Augusto Cury tem um livro que todo mundo conhece, que é Treinando a Emoção para Ser Feliz. Tem ele em áudio também. Para quem não tem tempo de ler ou não suporta ler, tem ele em áudio. E é muito bom. Eu mesma posso dizer que eu já saí de uma depressão por causa de livro, ajudada por livro. Então, é muito importante a gente gostar de buscar esse tipo de coisa, esse tipo de leitura, esse tipo de ajuda. Porque se a gente não trabalhar isso, a gente se torna um campo fácil para todas essas doenças psíquicas. E isso pode causar tragédias que depois não tem conserto fácil. Na internet tem músicas para a gente dormir ouvindo com palavras positivas, ou seja, meditação. Se eu mesma não aconselho ninguém a dormir. Eu não aconselho ninguém a dormir com o celular perto da cabeça, porque eu tenho medo dessas coisas. Quem me conhece sabe. Eu tenho medo das radiações. Mas, quando eu preciso, eu coloco lá na televisão, na sala e fico ouvindo do meu quarto. Mas, se alguém já tem costume e não tem medo de ficar assim, não custa nada colocar uma meditação boa com palavras boas, porque quando a gente entra no primeiro sono, aquilo vai acessar o nosso inconsciente, ou seja, vai nos atingir espiritualmente falando de uma profundidade que no outro dia a gente vai amanhecer com outras ideias, às vezes. Um dia desse eu estava assistindo um mestre da área da neurociência explicando, você quer resolver um problema? Tome um copo d'água na hora de dormir e pense, eu preciso resolver esse problema, como é que eu vou resolver? Vá dormir. E no outro dia, quando você acordar, tome de novo a água e pense, como é que eu resolvi o meu problema? Eu fiz o teste e aconteceu comigo, gente. Agora pensa, se um problema, e era problema matemático, eu estava encucadinha, era problema matemático, e no outro dia veio a ideia. Eu pensei, meu pai do céu, funciona. Agora imagina se a gente vai dormir e pensa numa coisa boa para nos transformar, uma mensagem boa para nós mesmos, uma ideia nova. A gente absorve. Então, são coisas simples que as pessoas nos ensinam, que a gente pensa assim, nem, isso é... Não, pelo amor de Deus, não acredito nisso, não. Não, isso é coisa simples demais. A minha dor é muito profunda, meu problema é muito grande. Mas será que uma casa não é construída de pequenos tijolos? Será que a praia não é construída de pequenos grãos de areia? Será que eu não posso ir pingando um remedinho desse, um outro daquele outro, e me transformar e mudar? Então, fica aqui, hoje não tem poesia, por incrível que pareça. Porque eu não preparei nenhuma, porque eu quando... Ah? Repete a mesma? Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, então já vai. Se a vida bater forte e sua alma chorar, se esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada lhe iluminar, se tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Se a estrada for longa e seu corpo fraquejar, se não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o bem se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Se você cair e ninguém lhe amparar, se a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar.
Se a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que é real for difícil de aceitar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar e repita quando acertar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Essa é do Braulio Bessa e de muitos outros poetas e de muitos outros mestres que nos recomendam. Recomece. É a força da fé. Deus nos abençoe.